Entramos na guerra, mas a vitória pertence ao Senhor, porque o Senhor mandou seu Filho Jesus morrer na cruz e ali houve vitória. Amém? Que possamos cantar com alegria ao nosso Deus. Senhor.
nome de Jesus. Todas as cadeias vai se quebrando no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar com essa mesma alegria adorando esse Deus maravilhoso.
nosso presidente dos diáconos da Boa do Estado, por gentileza. Como presidente da Ordem dos Diáconos de Osasco e adjacência, da nossa associação A Boa, nós também trazemos um abraço para essa igreja, para o pastor e também para os novos diáconos que serão consagrados logo, em alguns minutos. E como presidente da Ordem dos Diáconos Batistas do Estado de São Paulo, então nós também trazemos um abraço da nossa diretoria. Como é um domingo, então não tinha como, a maioria dos irmãos que compõem a diretoria tem cargo na igreja e é professor disso, aí não deu para alguém estar conosco, a não ser minha esposa. Mas a diretoria está ali unida, estamos fazendo um trabalho aí para Deus com excelência durante esses 2 anos. Dia 23 de novembro nós teremos o nosso 4º Congresso dos Diáconos Batistas do Estado de São Paulo, que vai ser bem próximo aqui da nossa região, na PIB de Pinheiros, onde nós esperamos ali 200 diáconos e diaconisa.
Então, a Ordem dos Diáconos Batistas do Estado de São Paulo, ela também tem um prazer de estar aqui na Igreja Batista Betel para essa realização, esse momento que é um momento muito especial da igreja, né? É um momento de celebração, é um momento de consagração, de ordenação, mas é um momento que a igreja ela se alegra porque estamos consagrando mais 2 diáconos para formar um grupo de 6 diáconos aqui nessa igreja. Então é um momento especial, um momento prazeroso, memorável da Igreja Batista Betel em Itapevi, com o presidente e pastor Aurélio Cordeiro Castro. E como nós já falamos, já foi falado aqui, ontem nós tivemos um concílio e houve a aprovação por unanimidade. Eu nem precisei fazer a retirada dos candidatos para que a gente pudesse ali tomar uma decisão, mas como nós vimos nos olhos dos irmãos, como nós vimos nas palavras dos irmãos, nas respostas que os irmãos deram, a gente viu que os irmãos estavam mais do que preparados. Se fosse para o pastorado também, certamente eles estariam ali preparados, porque foram ensinados primeiramente por Deus e segundo pelo nosso mestre, o nosso pastor Aurélio Cordeiro de Castro. E eu vou dar uma palavra aqui, eu vou aproveitar logo, antes da consagração. Eu queria falar aqui rapidamente, né? Rapidamente eu queria falar a respeito da diaconia e a sua excelência. É mais uma mensagem técnica, não é uma mensagem inspirativa, né? Outra vez, quando o pastor Aurélio me convidar, eu vou falar de 4 coisas que Deus não conhece. Ou talvez mostrar a igreja do Senhor porque Jesus chorou, quando na verdade não era um chorar. Então aí se torna uma mensagem inspirativa e não uma mensagem tão técnica como é pertinente para esta noite. Quero também, antes de falar uma coisa a respeito, já falei com o diácono Ezequias. Em 2025 nós teremos os simpósios estaduais e ele já aceitou o convite com toda a sua banda, né? Eu não sei onde vai ser, se vai ser em Tapecerica da Serra, se vai ser em Taboão da Serra, se vai ser ali em Caieiras ou no centro de São Paulo, mas a gente vai mandar uma carta de convite para esta banda e para o seu pastor. Teremos 2 pastores da nossa associação, a Boa, a qual eu passo parte, e a banda oficial desse evento será a banda do nosso diácono Ezequiel. Não se preocupe, lá vai ter todos os instrumentos para não precisar de instrumento. Isso em 2025, então nós estamos traçando tudo para que a gente possa levar os irmãos a este evento e já se preparem por esse convite. Diaconato com excelência. Eu sou um tipo de pregador, irmão, que geralmente quando eu vou ministrar ou pregar, ou dar um estudo, eu sempre pego uma balinha no meu bolso e quando a bala desvanece na minha boca, então a mensagem acaba. O problema é que certa vez eu peguei o botão do terno. Então a mensagem foi passando as horas. O diaconato com excelência. Diácono é alguém que Deus capacita para o serviço do reino, para que sirva a igreja dentro da sua esfera de trabalho. Porém, não apenas em coisas materiais, mas também Deus o reveste de dons. Prova cabal é que esse rapaz ali está cantando. Ele tem o dom da música.
auxiliando nas suas necessidades. O diaconato foi instituído pelos apóstolos do Cordeiro na igreja primitiva. Atos, no capítulo 6, a gente vê onde aconteceu a instituição diaconal. Então isso não é algo criado da nossa cabeça, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, ou talvez da Convenção Batista Brasileira, mas é uma instituição de Deus. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista, a Igreja Batista de Betel e Itapevi, porque é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que, até na música, as músicas são cristocêntricas, né? Não fala em mim, em ti, em nós, mas fala diretamente para Jesus. Aí, em sua musicalidade, as declarações é para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que trouxe perdão dos nossos pecados, a redenção, a nossa justificação, e certamente vai nos levar para morar com Ele. Ele disse: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós também, todos vocês estejam comigo. Mas devemos perseverar, devemos estar igual aquele cidadão que subiu no Monte Horebe, né? Tirar as alpacas, porque o lugar é santo, e ali não sair daquela brecha, porque é lá onde nós vamos certamente morar, nas mansões celestiais. O diaconato foi instituído pelos apóstolos do Cordeiro na igreja primitiva, que devido ao crescimento houve uma insatisfação das viúvas helenistas, porque as viúvas hebreias que estavam se sentindo menosprezadas na distribuição dos alimentos. Com essa insatisfação, esses apóstolos reuniram a multidão e deram a ele a responsabilidade de escolherem 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Como? Este negócio é o diaconato, esse negócio é a diaconia, esse negócio não é um clube, esse negócio não é um status. Eu sou diácono e agora não vou falar com uma igreja. Eu disse ao pastor que eu não consegui colocar minha gravata porque as camisas estão apertadas. Mas o momento é propício, é oportuno para eu colocar a gravata, mas o pescocinho do baixinho aqui está um pouco gordo, do presidente. Esse negócio é a diaconia, onde deve ser levado a sério em todas as suas esferas. Então, você que está sendo consagrado nessa noite, entenda que é para auxiliar o pastor, é para auxiliar a igreja, é para auxiliar os irmãos, os jovens, adolescentes, né? Não é para dar trabalho, porque se for para dar trabalho, não venha para essa consagração. Este negócio é tão importante porque foi algo instituído não pelo homem, mas por Deus. Desde a sua instituição é conhecido como um importante negócio. Hoje, com o crescimento e a abrangência da igreja, o ministério do diaconato ficou muito mais vasto, visto que o diaconato é servir onde há necessidade. Com esse entendimento, vemos que o diaconato foi instituído sobre uma necessidade social, distribuição de alimentos, que na igreja de hoje é muito mais abrangente, pois a ação social do ministério abrange os departamentos de assistência social, mas também casas de recuperação, asilo, casa de repouso, orfanato, educandário, abrigos, com qualquer ação com moradores em situação de rua ou ações evangelísticas. Porém, o diaconato vai além na visitação de enfermos, enlutados, vulneráveis e necessitados. Já no quesito de serviço, o diaconato é responsável pela
organização, pela limpeza, conservação de toda e qualquer área da igreja. Porém, com o aumento da demanda de atividade, desenvolvimento tecnológico, sabemos também que os departamentos de som, filmagem, transmissão virtual, os cultos, estacionamento, reposição, descartar materiais de limpeza ou higiene nos ambientes da instituição são de responsabilidade diaconais. Concluímos então que hoje os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos variados e diferentes, porém tudo culmina em uma simples função: servir ao Rei, fortalecendo assim a grande verdade: aquele que não serve para servir, não serve. Reiterando as palavras do Mestre: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o vosso servo. Cada cristão é um diácono, pois somos servos do Senhor. E a respeito do ofício que fomos reconhecidos, evangelista, pastor, bispo ou apóstolo, nunca deixamos de ser servos. Todo cristão recebeu dons espirituais e deve usá-los no serviço do Senhor. A igreja precisa do seu serviço para que continue crescendo e agradando ao Senhor em tudo. Se você for salvo em Cristo Jesus, não espere ser convidado a servir. Comece agora mesmo, pois você tem um serviço a prestar, cumprindo assim o teu ministério. Não sejais vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor com alegria, na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai assim na oração. Romanos 12, versos 1 e 12. Jesus sempre foi o nosso exemplo em tudo, pois não veio para ser servido, mas para servir. Por isso devemos cumprir o nosso chamado com muita excelência, sabendo que o diácono é dispenseiro da graça de Deus, irrepreensível em seu viver, amigo fiel do pastor, cooperadores na igreja, ocupado no serviço do mestre e não dado ao vinho, e obediente à sua missão, e servos exemplares, que Deus assim nos abençoe. Isso é o papel do diácono. Não é muito fácil. Isso é de suma importância para nós que somos diáconos e diaconisas. É abençoar nossas igrejas, é auxiliar nosso pastor. E eu vou aqui dizer uma coisa que eu disse na PIB de Pinheiros. E o pastor disse: não, eu tenho que consagrar meus diáconos. São 22. Vamos estar lá no dia 17 de novembro. Dia 17 é dia do meu aniversário. Então, eu vou estar ali levando um treinamento para 22 diáconos ali na PIB de Pinheiros. E quando a gente vê auxiliar o pastor, isso foi falado no concílio, não é bajular o pastor, não é dizer sempre que a camisa dele é bonita quando a camisa é feia. Hoje ele está com a camisa bonita, mas tem dia que ele está com a camisa feia. Auxiliar o pastor é ser amigo do pastor em todo momento. E certa feita eu fui na casa do meu pastor, não vou dizer o nome, né? Faz 43 anos que eu estou caminhando na denominação batista. Nunca fui membro de passar 3 meses numa igreja, 4 meses, não, passei 18 numa, 17 na outra, e agora estou aqui no Parque Piana. Mas entrei na casa do pastor, onde ele era tão meu amigo que eu sabia até as suas contas, sabia até o valor de salário que ele ganhava. E ele ganhava em torno de 13 mil reais. Mas certa feita, quando ele saiu assim, eu entrei ali, abri a geladeira dele e não tinha absolutamente nada, só tinha água. Eu não sei porquê,
pastor como o pastor Aurélio Cordeiro de Castro. É eloquente, prega muito bem, e quando sobe no púlpito, traz pastos verdejantes para as ovelhas. É humilde, é bonito. O pastor é bonito? Vocês têm um pastor bonito? Tem. Então o nosso pastor Aurélio aqui da Betel, ele tem que ser um pastor amado, tem que ser honrado, e principalmente pelo ministério de amor. Quando tiver um aniversário, o diácono não espera a igreja, os diáconos, oficiais da igreja, vai lá, compra um presente, ou então chama ele para comer um sanduíche, chama ele para ir numa pescaria de repente, ou então faz um baião de dois, daquele bem piauiense, com cubos de queijo de palha, e convida ele, porque ele vai, e ele vai gostar. É auxiliar o pastor, é amar o pastor. Isso é a excelência do diácono. O diácono, ele tem que servir com excelência. E quando eu olho na Bíblia e vejo, eu não vou aqui falar de Daniel, que serviu até outros reis com excelência. Eu não preciso falar de nenhum dos heróis da Bíblia, mas eu queria usar aqui uma pessoa que é bem excluída do mundo. E naquele mundo, naquela época, que era os eunucos. Eunucos era aquele cidadão que ficava ali nos reinos, adornando, não é, as donzelas do rei, não é? Ele dava uma vida pelo rei. Quando ele ia tomar, antes do rei tomar o vinho, quem tomava o vinho primeiro para ver se o vinho está envenenado era o eunuco. Era aquela turma ali que dava a sua vida. Irmãos, eu não quero nem saber se ele era eunuco, se era egípcio, não. Mas a atitude e a ação dessas pessoas são ações, são atitudes de excelência. O diácono tem que fazer isso. Porque esse meu irmão está sendo convidado nessa noite, primeiramente por Deus. Disse lá no concílio que um chamado, ele não é procurado, mas ele é recebido. E você recebeu o chamado do diaconato. Foi Deus que fez esse negócio. E é tão importante. E quando a gente mergulha no diaconato, na diaconia, a gente tem que fazer as coisas certas. Quando Jesus diz, lava o pé da Ezequiel, aí você não lava. Amém? Não? Tem que lavar o pé da Ezequiel? Jesus é o maior exemplo de diácono que serviu com excelência, meus irmãos. Ele simplesmente entrou ali e disse, olha, traz uma toalha e uma bacia. E ele lavou o pé de cada um. Aquilo ali era algo tão, como é que se diz? Era um tipo de profissão braçal muito humilhante. Porque naquele tempo não tinha essas ruas asfaltadas. Ninguém andava no tapete vermelho. Era o barro duro, era o pó, era o pé rachado. Mas quando as pessoas vinham, ou iam, ou chegavam nas casas, a serva estava ali, ou o servo estava ali para lavar os pés. Mas Jesus disse, olha, senta aqui que eu vou lavar o pé de cada um. Mas ainda tem um cidadão que diz, não, você não vai lavar meu pé não. Alguém se lembra? Pedro, sempre o Pedro. Mas o Pedrão disse, olha, você não pode me lavar. Eu que tenho que lavar. Jesus disse assim, então deixar eu lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Não, mas não lava o corpo todo, não. O corpo está limpo, é só os pés. Diácono que serve com excelência lava os pés. A gente tem que fazer um movimento desse. Isso não é algo sobrenatural, irmão. Mas chega um momento que a gente pode fazer uma programação, como eu já participei de uma programação numa igreja aqui, Vida em Cristo, em Osasco, que quando eu cheguei lá, lavaram meus pés. Depois eu tive a oportunidade de lavar os pés daquele irmão que lavou
lavou meus pés naquele dia. Servir com excelência é isso. É entender que as palavras de Jesus, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Você está entendendo qual tipo de negócio você vai entrar a partir de hoje, depois dessa consagração? Você vê que o negócio é sério. E eu louvo a Deus por essa igreja, pela forma, e realmente eu tenho que me congratular com essa igreja, carinhosa, amada, da forma que trata o diaconato. Então, se você mergulha, irmão, no diaconato no dia de hoje, eu gostaria que você entendesse, tivesse aí na sua compreensão o seguinte: sirva com excelência, seja um diácono que não é para mostrar o serviço para o homem, mas para Deus. Eu quero concluir aqui essa pequena reflexão quando eu vejo aqui em Colossenses capítulo 3, no verso 23, que a palavra de Deus diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizer, mas tudo, se for para jogar água nas plantas, joga com amor, com carinho. Se for para auxiliar uma viúva, faz isso com louvor, irmãos. Se for para doar uma roupa, doa o teu melhor. Eu posso dizer, não estou aqui me gabando, mas eu já tirei a minha calça quando uma pessoa pediu. Ainda bem que eu estava com salvação. Às vezes é necessário que a gente tenha essa compreensão que nós somos diáconos e devemos servir com excelência. Tudo que nós devemos fazer para o Senhor com amor, com alegria. Diácono que serve com excelência, ele está nesses princípios. Não chega atrasado no culto. O pão da ceia está no ponto. O vinho é o melhor. É deixar a igreja do Senhor adornada. Porque, meus irmãos, se a igreja estiver adornada, até o pardal, Salmo 84, vai se alegrar. Porque os filhos de Corá, quando eles estavam no templo do Senhor, Salmo 84, Salmo número 84, eles se alegravam, porque estavam na casa do Senhor, viam o templo adornado. Ele disse: eu me alegro até nos pátios da casa do Senhor, aqui na lateral. Aqui dá para a gente se alegrar mais, porque tem a cozinha, né? Tem bolo de chocolate. E olha o bolo que a gente comeu hoje. O diácono e a diaconisa era chamada para o ministério diaconal, e a responsabilidade é que a gente faça isso com dedicação, é que a gente faça isso com excelência, é que a gente faça isso com louvor. O nome de Deus será exaltado, será glorificado através da sua vida. Diácono A, diácono B. Eu louvo a Deus porque estamos num tempo que estamos quebrando os paradigmas, onde aqueles maus diáconos, eles caíram por terra. Eles foram desonestos, entregaram sua vida ao vinho e fizeram coisas erradas ao Senhor. Perderam a posição. Mas ainda que olhe, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Tem que ser vigilante. Um diácono que serve
irmãos diáconos e diaconistas, sirvam com alegria. Vive esse momento. Tem congresso? Vá. Tem simpósio? Vá. Tem celebração diaconal? Participe. Se encha. Porque eu fico pensando aqui, quando eu olho aquele texto de Atos capítulo 6, eles eram vazios de espírito. Foram esses escolhidos? Mas não. Eles eram cheios do Espírito. Era um homem honesto, tinha hombridade. A mulher diaconisa, não, a gente depois do século do diácono. Mas quando a gente vai ver as outras diaconisas, elas queriam fazer muita coisa para Deus ao mesmo tempo. E queriam fazer tudo. E era uma briga. Filipenses capítulo 4, capítulo 5, que fala de Evódia e Sinti, duas mulheres. E elas faziam tudo. E Paulo disse: não, elas brigam demais. Não, deixa, elas são úteis. Cada um queria fazer o melhor. Por isso que a briga estava ali, nas ruas. Mas elas queriam fazer tudo com excelência. Não era para mostrar uma para outra que fazia o melhor. Porque na verdade, quando Deus nos chama para qualquer posição, a gente tem que ser esperto, Senhor, e viver. Spurgeon disse uma coisa interessante, eu me lembro lendo um livro dele, e ele dizia que todas as vezes que se acordava pela manhã, Spurgeon é aquele lá, o inglês, o príncipe dos pregadores, e ele, quando ao se acordava, manhã da aurora, ele dizia o seguinte: ele se levantava e dava continência e perguntava: comandante, quais são as ordens de hoje? Isso é servir a Deus com excelência. Ele poderia se acordar de manhã, comer uma melancia, talvez comer um melão, talvez ter uma mesa farta, porque foi um dos maiores pregadores naquele tempo. Mas quando ele se acordava ao raiar da aurora e ele colocava seus pés firmes sobre a terra, ele dava continência ao nosso general e perguntava: quais as ordens do dia? Que nós possamos servir a Deus com excelência. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus, Ele vai se alegrar da nossa trajetória de amor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe. Eu gostaria de perguntar: quantos diáconos estão aqui sem ser os diáconos que vão ser consagrados? Temos o Ezequiel. Ezequiel. Qual outro diáconos? Irmã, por gentileza, a diaconisa, quem for diaconisa, venha por gentileza aqui. Aqui, pode vir aqui para frente. Todas as diaconisas, a matriarca aí desse ministério diaconal. A minha esposa pode pegar o bebezinho e dar para a Glória. Ela subiu. Tem outra matriarca aqui. Tudo bem, rapaz? Agora Ezequiel vai deixar a viola dele. Dá para você deixar essa viola. Agora eu vou chamar o pastor, muito meu amigo, né? Porque pai do pastor Aurélio, o pastor Elias. Elias, acertei, né? Por gentileza, vem aqui, por gentileza, pastor. Vou pedir o pastor Aurélio para vir aqui. O diácono Davi Antunes, nome bonito, nome de guerreiro. O irmão pode vir para cá também. Davi Antunes. Esse é um momento muito especial da igreja do Senhor, onde nós vamos estar consagrando
os nossos novos diáconos. Temos aqui o pastor Elias, o pastor Aurélio, a diaconisa Edivânia, Ediva, Ezequias, a diaconisa Sibirina, a diaconisa Maria José, o diácono José Roncalho e o diácono mais novo aqui, o Davi Antunes. 40 anos de reinado. Eu gostaria de convidar os dois diáconos, o Carlos Alberto Brandão de Oliveira. Gostaria de convidar o diácono Francisco Regivaldo da Silva Pereira de Souza, é quase parecido. Pode ser aqui em cima? Não, pode deixar. Os irmãos, esses dois irmãos foram candidatos até ontem como foram candidatos a diáconos. E com louvor que eles foram aprovados, respondendo todas as perguntas, 99,9% eles acertaram, né? E teve só 1% ali que deu gancho, mas graças a Deus eles foram aprovados por unanimidade. Eu gostaria que os irmãos se ajoelhassem. A gente vai fazer uma imposição de mãos, consagrando esses irmãos ao ministério diaconal. Eu gostaria que os irmãos, os pastores, fizessem a imposição de mãos. No artigo, não estou muito lembrado, mas tem um artigo e inciso que quem consagra diácono é diácono. Mas eu dei o documento para o pastor. Ele está lá com o documento, ele vai procurar aqui. E quem consagra pastores são pastores. Então esse momento é um momento muito especial da Igreja Batista Betel em Itapevi. É um momento muito especial para a minha vida, né? Já é a segunda ordenação de diácono que nós fazemos aqui na região de Itapevi. E vamos agora seguir aí para outras igrejas do lado de Carapicuí, para Osasco. Mas essa consagração aqui na Igreja Batista Betel, ela vai ficar na história. E a forma que foi conduzida inicialmente pelo pastor Aurélio vai ficar na história, vai ficar bem marcado todo o ministério que